Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esses 46 anos de organização desta igreja e parabenizamos a todos em nome do Senhor Jesus. Trazemos aqui uma palavra de saudação e os parabéns também da primeira igreja congregacional em Baeira, em meu nome, em nome da minha família, da minha esposa que está ali, Margarete, também dos meus filhos. Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Agradeço o convite feito a mim pelo pastor Leonardo. É uma satisfação revê-lo não apenas junto com a sua família, mas também o presbítero Gerson e a sua família também, o colega, o pastor Antônio Cláudio e muitos outros irmãos. Eu me aproximei dessa igreja no ano de 1986. Faz mais de 30 anos, quando eu comecei a namorar com Margarete. Eu a conhecia aqui vinha visitá-la aqui na casa pastoral, quando na época ela morava com o pastor Antônio Pedro e a missionária Margot. E conheci vários irmãos desde essa época. É uma satisfação estar aqui nesta noite para juntos podermos refletir na palavra de Deus. Louvo a Deus pela firmeza de cada um de vocês, pela perseverança, alguns nesses 46 anos que viram esta igreja ser organizada, outros mais jovens, mas que têm perseverado firme na presença do Senhor. Foi me dado o tema que essa igreja está trabalhando no dia de ontem e hoje é o incomparável Cristo, e o subtema que me foi entregue foi a incomparável sabedoria de Cristo. E nós queremos convidar os irmãos a se colocarem de pé, por favor, e abrirem suas Bíblias no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, do verso 18 ao 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 31. Amém? Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. É comum o pregador ler todo o texto, mas eu gostaria de ler com a igreja, tá? Eu leio os versos pares e os irmãos os ímpares. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus,
sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vamos repetir juntos o verso de número 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deus de amor, mais uma vez te oramos agradecidos por tua palavra e pedimos ao Senhor que comunique a mesma ao nosso coração. Que a tua palavra, ó Deus, nos dê luz, nos dê entendimento, que a tua palavra verdadeiramente nos alimente, nos sustente, nos desafie, nos enriqueça, que a tua palavra nos edifique para a tua glória. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar? Queridos irmãos, a incomparável sabedoria de Cristo. Esta incomparável sabedoria, ela é eterna. Sabemos perfeitamente disso, não apenas pelo que está escrito em João, mas também pelo que está escrito em Provérbios, capítulo de número 8, quando o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do verso de número 22, ele fala da personificação desta sabedoria em uma pessoa. E aí, certamente, ele está falando de Cristo quando diz: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Jesus é essa eternidade personificada aqui pelo sábio Salomão em forma de poesia. E esta sabedoria, presente na eternidade, nos expressa através do escrito de João, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, falando do princípio eterno, do princípio da eternidade, mas essa sabedoria vai estar presente também na criação, quando João, no capítulo 1, versículo de número 3, ele diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aqui também em Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 27, essa sabedoria está presente na criação, quando o autor de Provérbios diz: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável. Cristo, a sabedoria incomparável de Deus, não estava presente com ele apenas na eternidade, mas também em toda a obra criada. E esta sabedoria incomparável é expressa tanto pelos decretos eternos de Cristo para cada um de nós e para a sua criação, como também ela é expressa de modo singular, extraordinário, maravilhoso, incompreensível na encarnação. João, no capítulo 1, verso 14,
ele vai nos informar que o Verbo se fez carne e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esta incomparável sabedoria, que é uma pessoa, Cristo Jesus, se encarna através do útero de uma mulher por obra e graça do Espírito Santo, e na encarnação agora tem que aprender sabedoria. No capítulo 2, verso 52 de Lucas, diz que aquela criança, aquele menino, crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, falando a respeito do menino Jesus. Isso é extremamente incompreensível para nós e é algo que não podemos comparar com qualquer outra coisa. A incomparável sabedoria de Cristo pode ser vista por nós não apenas na sua encarnação, mas também em seu ministério terreno, nas palavras que ele proferiu, nos milagres que realizou, na compaixão expressa por sua vida no dia a dia, auxiliando quem mais precisava, socorrendo o necessitado, suprindo as suas necessidades, trazendo vida ao que estava morto, a tal ponto de que as pessoas ficavam admiradas do seu discurso. A incomparável sabedoria de Cristo também é expressa em sua exaltação à direita de Deus Pai, vivendo agora para interceder por nós. Mas, para mim e para você, esta incomparável sabedoria foi revelada na cruz do Calvário. É por isso que, no verso de número 30, aqui de 1 aos Coríntios, Paulo pode dizer: mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós não tínhamos conhecimento dessa sabedoria, nós a ignorávamos, nós estávamos completamente cegos para ela, mas a cruz nos trouxe a revelação desta sabedoria personificada na pessoa de Cristo. Qual? Quando nós a vimos através da revelação do Senhor para conosco, nós a reconhecemos, tendo sido justificados pela fé nele. Por isso ele se tornou também a nossa justiça. É através da justificação, da ação soberana de Deus, nos trazendo para si, nos salvando, nos dando nova vida, que a sabedoria de Deus nos é revelada, nos é demonstrada, e nós temos conhecimento genuíno dela. E não apenas a conhecemos, mas a experimentamos na nossa própria vida. E, queridos irmãos, o texto não diz que o Senhor apenas nos justificou. Ele vai nos informar também que Jesus, através da sua sabedoria, nos santifica no dia a dia. Nós, quando recebemos a justiça de Deus, pela fé, nós nos tornamos santos posicionalmente nele. Mas agora, no nosso dia a dia, no hoje, nós somos transformados de glória em glória pelo seu poder e podemos buscar uma vida de santidade na sua presença pela fé e através da ajuda do seu Espírito que está em nós. E, finalmente, Jesus também se tornou a nossa redenção. A obra completa da cruz.
No passado Ele nos justificou, no presente Ele nos santifica e no futuro Ele nos salvará completamente. Nós fomos salvos sendo justificados, estamos sendo salvos mediante a santificação e seremos salvos completamente redimidos pelo Senhor. Agora, queridos irmãos, a sabedoria incomparável de Cristo, que nos é revelada na cruz, ela é rejeitada por aqueles que se acham sábios segundo o mundo. É isso que nos informa a palavra de Deus. Aqui no verso 18, o texto sagrado vai dizer certamente, com toda certeza, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. É loucura, irmãos, porque a sabedoria segundo o mundo não é de uma pessoa considerada frágil, que se deixa morrer, que vai para uma cruz, que se deixa escarnecer, humilhar. A sabedoria do mundo está com os poderosos, está com os filósofos, está com as pessoas de maior poder aquisitivo, está com aqueles que têm moradas belíssimas, e não com os fracos, não com os débeis, não com os humildes. Então, quando o mundo olha para a cruz, ele diz: eu não quero um Deus desse. Isso não é sábio, morrer pelos outros. Que Deus é esse? Porque nesse próprio período, os deuses eram aqueles que dominavam sobre os homens, que os homens precisavam oferecer sacrifícios, fazer coisas extraordinárias muitas vezes para aplacar a sua fúria ou atrair o seu favor. Não Deus que se torna gente, e como gente vai para uma cruz. Tanto gregos ou romanos, porque a cidade de Corinto havia sido reconstruída pelos romanos no ano 46 a.C., e Paulo vem justamente fundar esta igreja aqui, cercado por diversos pensamentos, bem diferentes de outras cidades, de outras pessoas a quem ele havia pregado o Evangelho. E nessa mesma igreja havia uma dificuldade muito grande entre os próprios crentes. E Paulo aqui está falando para estes que se sentiam partidaristas ou melhores do que os outros. E aí, para muitos deles que achavam que Apolo era que era o inteligente, o sábio, apesar de ser judeu, ter nascido em Alexandria, o berço do conhecimento ali, Paulo escreve para os crentes que estão ali, demonstrando que o conhecimento tem a sua importância, mas não é tudo. Pelo conhecimento do mundo, ninguém pode conhecer a Deus. Por isso, os gregos que buscavam conhecimento, apesar de toda a sua capacidade intelectual, eles não podiam encontrar a Deus através de toda a filosofia que eles conheciam. Sócrates, Platão, Aristóteles não traziam para eles o verdadeiro conhecimento de Deus. E quando Paulo chega com a mensagem apresentando a cruz, isso é fraco demais para aqueles que tinham na cultura grega o centro da sua existência e buscavam isso para si. Para o judeu que buscava sinais, que tinha vivido numa cultura de milagres, que conhecia o Antigo Testamento, eles queriam ver alguma coisa para crer. E aí, Paulo apresenta justamente a loucura da cruz para eles.
e diz uma coisa que é muito importante: nós somos salvos pelo poder de Deus, pois está escrito no verso 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E no verso 20: onde está o sábio, onde está o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aquilo que para o mundo era louco, para o mundo era incompreensível, para o mundo não havia um entendimento suficiente para aceitar aquela verdade como uma verdade plausível para si, que trouxesse alento para a sua vida. Aqueles que haviam recebido o Evangelho pela fé, aqueles que haviam aceitado a Cristo, tinham no que era loucura para o mundo a verdadeira sabedoria. E Paulo instrui aqui justamente sobre isto, porque esta verdadeira sabedoria, esta incomparável sabedoria que é Cristo, é rejeitado pelo mundo. Porque o mundo não recebeu a revelação da verdade de Deus. Porque é algo que parece loucura, e é louco para o mundo. Se naquela época já não se recebia esta verdade, hoje mais ainda. E nós temos, irmãos, que entender isso. Aí um grande privilégio nós temos, não é, naquilo que é considerado loucura, como está no verso 22 e 23 aqui desse texto, essa verdadeira sabedoria, esta sabedoria incomparável, ela é revelada a nós, os que fomos chamados por Deus. E Paulo coloca isso de maneira muito clara, aqui do verso 24 ao versículo de número 28, quando ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os que foram chamados, pregamos a Cristo. E não pode se pregar a Cristo sem a cruz. E é isso que Paulo informa aqui no capítulo 2, para os crentes ali, que a sua mensagem, a sua pregação, foi justamente Cristo crucificado. No verso 2 do capítulo 2, ele vai dizer: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aquilo que é loucura para o mundo e que o mundo jamais terá compreensão desta verdade por si mesmo, foi revelado a nós. Por quê? O Senhor quis fazer isso. Em Mateus capítulo de número 11, do verso 25, 26 e 27, o Senhor Jesus diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Queridos irmãos, nós conhecemos a verdadeira sabedoria porque ela resolveu se revelar a nós. Ela resolveu se manifestar na nossa vida. Porque você não é semelhante às pessoas do mundo. Porque você não está perdido, sem paz, sendo inimigo de Deus, sem esperança de vida, porque Jesus se revelou a você. Você hoje tem conhecimento e entendimento sobre a verdadeira sabedoria,
porque isso te foi revelado. Você foi chamado por Deus para conhecer a sabedoria e para viver nela e através dela. É por essa razão que Paulo convoca os irmãos no verso de número 26, dizendo: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Há algumas pessoas que foram chamadas sábias. Há algumas pessoas que foram chamadas poderosas. Gente com riquezas, gente com bens, gente de nobre nascimento, mas não foram muitos. Pela regra aqui, isso é exceção. E naquela época, mais do que nunca, a grande maioria, a massa que estava dentro da igreja, era de escravos. Era de gente simples. E Paulo diz algo muito interessante. Reparem nisso. Voltem os seus olhos para perceber que vocês foram chamados por Deus. Mesmo sem ter um sobrenome que chame a atenção. De serem pessoas nobres. Mesmo sem serem pessoas poderosas. Senadores, governadores, políticos, grandes empresários. Foi Deus quem escolheu vocês. É isso que Paulo nos diz. A partir do verso 27, ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus quis fazê-lo. E para o mundo isso é incompreensível. Porque até nós mesmos, quando refletimos sobre a escolha divina, sobre o chamado de Deus para a nossa vida, sobre esta vocação irresistível de Deus para nós diríamos: se eu estivesse no lugar de Deus, eu não escolheria fulano, ou ciclano, ou beltrano, mas nós diríamos pessoalmente: eu não escolheria a mim. Queridos irmãos, nós somos especiais porque Deus nos escolheu. Ele não escolheu porque havia algo de bom em mim ou em você. Ele nos escolheu porque em algum momento nós iríamos nos voltar para Ele. Iríamos dar um basta para a vida que estávamos vivendo no mundo e iríamos nos voltar para a sua pessoa. Não. Ele nos escolheu porque Ele quis. Ele resolveu revelar a sua sabedoria para nós. E isso nos traz um grande privilégio. Jesus, a incomparável sabedoria de Deus. E, por isso, Ele se tornou a nossa maior glória. Cristo se tornou a nossa maior glória. O verso 29 e o verso de número 31 vão nos informar, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nos sentimos alguma coisa, por aquilo que conquistamos, por aquilo que obtemos. Olhamos para trás percebendo quem nós éramos e quem nós somos hoje, e isso nos dá um certo orgulho.
Mas temos que reconhecer que toda conquista nossa não foi uma conquista nossa somente. O Senhor esteve conosco. O que nós temos, nós recebemos. O que nós somos por graça e misericórdia do Senhor. Por isso nós não temos que nos gloriar no que possuímos, na nossa casa, nos nossos bens materiais, na nossa sabedoria pessoal, no nosso conhecimento. A nossa glória é o Senhor. É por essa razão que Paulo pega aqui o texto lá de Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24, e traz para aqui dizendo: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor. Jesus se tornou a nossa maior glória, e nós precisamos justamente reconhecer isso. A pessoa mais simples, salva por Cristo, é a pessoa mais importante do que qualquer um que esteja no mundo, do que toda a multidão que há no mundo, do que qualquer pessoa que tenha grandes poderes aquisitivos, do que pessoas que tenham grande sapiência lá fora, que sejam intelectuais, que tenham diversos cursos. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, dentro da casa de Deus, ele é muito mais rico do que todas as riquezas juntas do mundo, porque ele tem o Senhor e o conhece. Deus se manifestou a ele, e isso é extremamente importante para a sua vida. Amados irmãos, essa igreja tem se mantido de pé, porque Jesus se revelou a ela. Manifestou-se a cada um de vocês. Vocês nasceram de novo não pela força do braço, mas porque o Senhor realizou o milagre no seu coração, na sua mente, na sua vida. Abriu o seu entendimento para que você tivesse compreensão da verdade. Você está na casa de Deus, serve a Deus, está glorificando por esses 46 anos como igreja, por causa da obra de Cristo na sua vida. E isso é algo extremamente singular para você. Honre isso e adore a Deus por isso. Isso é um grande privilégio que você tem na presença de Deus. Isso deve levar você a não se sentir pequeno ou insignificante ou inferior a A ou a B ou a quem quer que seja. Isso deve levar você a servir a Cristo com todo o seu ser, mas a perceber que isto também te traz uma grande responsabilidade. E é isso que Paulo apresenta aqui quando diz que Deus resolveu, na sua sabedoria, salvar os crentes pela loucura da pregação. Aqueles que ainda não têm essa sabedoria consigo, precisa conhecer. E vai conhecer através de você, através da mensagem que você encarnou na sua própria vida quando recebeu a Cristo. As pessoas irão conhecer Jesus através do seu testemunho pessoal e da palavra de Deus ministrada a elas por sua vida. Esse é o grande desafio para todos nós, porque para o judeu que pede sinal e para o grego que busca sabedoria, para os gentios que estão no mundo, nós temos que pregar a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus, que é loucura para aqueles que perecem, mas não para nós. Isto é extremamente desafiador para
cada um de nós. Daí, irmãos, nós temos algumas lições aqui. A primeira delas é que, para sermos de fato sábios, nós temos que conhecer mais e mais a Cristo. E esse é um desafio constante para cada um de nós. A sabedoria que vem de Cristo, nós precisamos tê-la na nossa vida. Por isso, Tiago, ele disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Peça e lhe será dada. Peça não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, agitadas pelo vento de um lado para outro. Não pense tal homem que alcançará do Senhor alguma coisa. A sabedoria de Cristo precisa se tornar sabedoria na nossa vida, no dia a dia. E à medida que nós conhecemos a Cristo, nos tornamos mais sábios para tomarmos decisões acertadas, para não perdermos nem o nosso tempo, nem a nossa vida no dia a dia, para não nos enredarmos em coisas que não agradam a Cristo. Segundo, o nosso chamado foi um chamado por graça de Deus. Fomos escolhidos não por méritos pessoais, mas fomos escolhidos pela soberana graça de Deus. E reconhecendo isso, não podemos considerar os outros nem inferiores a nós, nem superiores à nossa pessoa, nem termos espírito de orgulho, nem termos complexo de inferioridade diante das pessoas, mas reconhecer que somos de Cristo porque Ele quis, Ele se revelou a nós, e isso deve trazer convicção para o nosso coração. Tudo que você adquirir na vida não vai torná-lo mais aceito do que você já foi, sendo redimido por Cristo, sendo justificado pela fé nele e passando pelo processo da santificação, e com certeza você será redimido no futuro. E em terceiro lugar, a terceira lição é que devemos fazer de Cristo a nossa maior glória. Se você tem a Cristo, isso é muito mais importante do que o carro, a casa, a família. Isso é muito mais importante do que a posição social, o lugar onde você mora. Isso é mais importante do que qualquer coisa que você tenha ou venha a adquirir. Cristo deve ser a sua glória. Gloriar-se no Senhor, não pelos bens que possui, gloriar-se no Senhor, não pela sabedoria que tem, gloriar-se no Senhor, não pela força de hoje ou pela fraqueza do amanhã, mas gloriar-se no Senhor, porque você o conhece. Isso é privilégio. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós. Que Deus ajude esta igreja a continuar caminhando, tendo sido escolhida por Cristo, tendo saído das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus ajude esta igreja a cumprir o seu ministério, continuar com essa mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas que para nós é o poder de Deus. Você tem a incomparável sabedoria de Cristo na sua vida, que é a pessoa de Cristo, e você precisa levá-la para que a loucura do mundo possa ser banida de alguns corações e o Senhor se revela a essas pessoas pela pregação do Evangelho. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em Cristo. Amém. Fiquemos de pé nesse instante, por favor.
Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por conhecermos a Cristo, por sabermos quem Ele é e por aquilo que Ele fez na nossa vida, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele irá fazer. Bendito Deus, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra. Queremos te agradecer pela cruz, onde Cristo se tornou a nossa justificação, onde Cristo realizou a obra perfeita para a nossa redenção. A cruz onde Cristo pagou o preço por nossa vida, nos reconciliando contigo. Bendizemos o Teu nome por isso, porque Ele é a nossa sabedoria, a incomparável sabedoria do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Queremos louvar a Ti, porque nele o Senhor nos escolheu, nele o Senhor nos aceitou, nele o Senhor nos dá nova vida, nele o Senhor também nos dá uma missão, não só de sermos igreja, amando-nos uns aos outros, mas de proclamarmos esse evangelho da